Olá, nós estamos no terceiro dia do desafio Enraizada em Sabedoria. E o dia 3, o Ministério Aviva Nosso Coração, nos traz a reflexão com o tema Superando a Comparação. E nos traz o versículo 14 a 16 de Tiago 3, que diz assim: Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria, em aspas, não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca, pois onde há inveja e ambição, aí há confusão e toda espécie de males. Eu parei para fazer uma reflexão sobre este versículo, pensando no que seria essa inveja, coração com inveja amarga e ambição egoísta. E aí eu pude ler aqui na minha Bíblia que diz assim: a inveja e a cobiça envenenam o espírito. Elas são unidas por uma ambição interesseira e egocêntrica. Estes vícios cegam a verdadeira compreensão e são contrários ao amor fraternal. E quando fala que este tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena e não espiritual e demoníaca, ela contraria a sabedoria divina, porque é projetada para contrastar com a sabedoria deste mundo. A sabedoria da carne reflete as artimanhas de Satanás e é uma loucura aos olhos de Deus. E Tiago, aqui no versículo 16, que ele fala que onde há inveja e ambição egoísta, aí há a confusão de toda espécie de males. Tiago tenta nos mostrar aí que há pouco que a língua é capaz de criar um mal devastador. Assim, ele agora enfatiza o poder destruidor da inveja e da ambição interesseira. Ele diz que procedem todos os tipos de males, inclusive o assassinato, o vandalismo, o adultério, as guerras, a desarmonia, o furto, a malícia e todos os pecados que violam as pessoas e provocam caos na comunidade. Aí no 17 ele vem falando que a sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, é imparcial, sem fingimento, é a paz que semeia o fruto da justiça para o que promovemos a paz. Então essa sabedoria que vem lá do alto é um dom de Deus, aqui a minha Bíblia ela fala. No versículo capítulo 1 de Tiago, ele menciona que todo aquele que deseja sabedoria deve pedir a Deus. Então é um dom que Deus nos dá. Então reflete a pureza do próprio Deus. Mais uma vez, a sabedoria é ligada à piedade, porque o próprio Deus é a origem e a fonte da verdadeira sabedoria. Quando ele fala que é pacífica, ela é autêntica, livre de atitudes contenciosas. Indulgente, ele quer dizer que busca é atencioso e respeitador dos sentimentos das outras pessoas. Ela é tratável, ou seja, disposto a ouvir e a obedecer os outros. Ela é plena de misericórdia, ou seja, a pessoa sábia não é mesquinha no uso da misericórdia, antes ela demonstra a sua liberdade por medidas generosas. Ela é imparcial e sem fingimento, engano ou fraude. Eu deixo para vocês refletirem no capítulo 3 de Tiago, versículos de 13 a 18, que você possa complementar o seu estudo, a sua devocional de hoje. Eu gosto muito da Bíblia de Estudo Genebra, eu sigo por ela. Se alguém perguntar, quiser saber de onde eu tirei esses estudos, eu acho uma Bíblia bem profunda. Vamos lá, o nosso devocional
trazido pelo Ministério Aviva Nossos Corações. Deixe a sabedoria divina livrar você de sua mentalidade de comparação. Esse é o desafio de hoje. Eu logo pela manhã estava refletindo em Provérbios 3:5, que fala, vamos ver se eu lembro, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Coração, quando eu paro, eu vejo que é um órgão que cuida das minhas emoções. Então tá falando para eu pegar todas as minhas emoções, tudo aquilo que tem no meu coração e confiar no Senhor, ou seja, não me estribar. Estribo é aquela parte do cavalo onde tem a sela e aí no pé a gente coloca o nosso pé aí, para andar no cavalo. Então ali é para não confiar, não colocar o pé ali, vamos supor, não confiar no estribo do nosso próprio entendimento. É isso que eu consigo entender. Porque o nosso entendimento sobre nós mesmos, às vezes é mesquinho, às vezes é pequeno demais, às vezes é devastador, dependendo daquilo que nós recebemos na nossa infância, na nossa vida, dependendo daquilo que nós estamos vivendo no dia a dia, dependendo daquilo tudo que a pandemia fez nas nossas vidas. Então, estou querendo dizer assim para você, não confie no seu próprio entendimento, confie antes no quê? No que o Senhor diz para você. O Senhor tem promessas, o Senhor tem palavras boas, o Senhor é um Deus de esperança, o Senhor nos formou, o Senhor nos criou. É como se o nosso filho chegasse para a gente e dissesse: mãe, eu sou muito feio. E a gente vai olhar e falar: não, filho, você não é. Nossa, você é a coisa... A gente olha para os nossos filhos, como se fossem as coisas mais lindas, mais maravilhosas. É assim que Deus olha para nós. Então, por isso que eu faço essa reflexão, esse acréscimo meu para você hoje. Então, vamos lá ao devocional. Certa vez, depois de uma visita da minha amiga Ângela, meu marido perguntou por que eu estava tão mal-humorada. Você geralmente adora quando a sua amiga Ângela vem? Ele me disse. E aí eu respondi: pois é, eu acho que eu não gosto mais da Ângela. Meu marido ficou perplexo e disse assim: poxa, mas você ama a Ângela. O que está acontecendo? Eventualmente, eu percebi que não era da Ângela que eu não gostava. Era a percepção de mãe que ela me passava. As meninas da Ângela brincaram docemente sob o sol, aproveitando a piscina, fazendo artesanato, brincando de casinha. Os meus meninos discutiram constantemente, interrompendo um ao outro e tentando superar as histórias um do outro. E aí, quando eu parei, eu pude refletir e me observar como uma mãe menor. E essa é uma sensação horrível, como uma mãe, como uma esposa, como uma dona de casa, como uma vizinha, como uma funcionária, como uma voluntária de ministério, como uma amiga. Você que está me ouvindo. Você já se sentiu menor que alguém na sua vida? Quando você olha para você e fala assim: puxa, me falta tanta sabedoria no lidar, no andar, no criar os meus filhos, no meu trabalho. Nossa, como eu erro aqui, como eu erro ali com meu marido. E aí Deus vem e fala: não confie no seu próprio entendimento. Eu já me senti assim. Já me senti assim na igreja. Já me senti assim no meu trabalho. Já me senti como mãe, como filha, como irmã, como amiga. A sabedoria que Tiago ensinou em seu livro, ele fala que existem três questões que Tiago acaba clamando por um tipo de sabedoria que ela é despojada da forma comparativa, tão comum no mundo hoje que nós vivemos. Nós acabamos nos comparando. Veja como ele conecta o pensamento comparativo com a sabedoria do nosso inimigo. Em aspas, sabedoria do nosso inimigo. Contudo, se vocês abrigam no coração, que é a comparação, que ele vem conectando, inveja amarga, ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria
que é a sabedoria do nosso inimigo, ela é terrena, ela não é espiritual e ela é demoníaca. Pois a inveja, né? Aquilo que ele vem comparando. Ele compara agora a inveja com ambição egoísta, inveja e ambição egoísta, a confusão e toda espécie de mal. Então, usando essa situação com a personagem Ângela, na qual a reflexão nos trouxe, a gente pode tirar 3 lições, 3 mensagens de comparação vindas de baixo e não do alto. A primeira, você deve se afastar. Deus nos chama à união, mas o inimigo trabalha para nos convencer que devemos nos afastar de outros cristãos. Jesus deseja que nós nos unamos como igreja, sempre edificando um ao outro. Se você parar para estudar o capítulo 4 de Efésios, versículo 12, ele nos ensina o quê? Que Deus ele nos faz unidos em irmãos para que nós possamos edificar um ao outro. E muitas vezes nessa pandemia, a gente deseja se afastar, a gente viu que o conforto de casa, essa questão de sair para ir para a igreja, se troca, toma banho, se arruma, pega o carro, vai, você liga ali no YouTube, você assiste tudo em casa. Então, mas só que na igreja tem o quê? Tem a comunhão. Na igreja você recebe um sorriso, recebe. Agora nós estamos podendo aos pouquinhos receber um abraço cauteloso. Né? Na igreja existe uma irmã que vem, que relata alguma coisa, a dificuldade dela na pandemia. Você vê que a sua dificuldade é parecida com a dela, você divide uma oração, ou às vezes você percebe que a tua dificuldade é tão pequena perto da dela. Então, assim, nós precisamos estar juntos, unidos. Então, o inimigo ele tenta nos convencer de que você estando em casa, sozinha, no YouTube, é mais fácil, é mais cômodo, né? E então a gente precisa, Deus nos chama à união. Então, essa questão de comparação, o outro é melhor. Não, eu não sei como o outro é. Eu não estou na casa dele vivendo, eu não sei dos problemas dele, eu sei dos meus. Então, quando a gente se fecha, né, nos nossos próprios problemas, quando a gente se vai fechando, vai querendo ficar sozinha mesmo, Satanás ele vai usando, ele vai mostrando para nós ele vai trabalhando na nossa mente para que nós sejamos afastados das outras pessoas. E Jesus não, Jesus deseja que nós nos unamos como igreja, edificando um ao outro. E aí a gente para refletir, a gente vê que Ângela é uma amiga querida e eu sou a melhor como mãe, não sou melhor, e eu sou melhor como mãe por causa de sua influência. Somos fortes quando andamos juntas e enfraquecidas quando separadas. É a reflexão aqui que o devocional traz, dizendo que quando a personagem que ele relatou aqui, quando ela viu que a filha dela era calma, quando ela viu que os filhos dela, né, se relacionavam em harmonia, ela pode aprender, ela pode observar, não é se anular, é sempre lembrar que não te estribes no seu próprio entendimento, dizer o quê? Puxa, eu não presto para nada, nossa, olha, ela é uma mãe maravilhosa, ela é uma mãe tão boa, né? Uma mãe que, olha, cuida. Não, eu também sou, eu tenho as minhas dificuldades e eu posso caminhar com ela e observar o tanto que eu também posso crescer. Então, às vezes a gente olha e fala, a fulana cozinha tão bem, nossa, fulana consegue cuidar da sua casa. Não, eu também posso, eu preciso me dedicar, eu preciso ver o que está acontecendo, eu preciso ver se é tristeza, se tem me afastado de Deus, tem me afastado das minhas amigas, tem me afastado da igreja, que tem me deixado tão nula desse jeito. Então, quando a gente está sozinha, a gente se enfraquece. Então, quando nós somos fortes, quando nós andamos juntas, e enfraquecidas nós somos separadas. Que Deus possa abençoar, falar ao seu coração. O item 2 fala assim, seus pontos fortes não são lá grandes coisas. É o que são as coisas que Satanás vem dizendo. Então, o item 1, você deve se afastar. O item 2, seus pontos fortes não são lá grandes coisas. Qualquer desejo de minimizar os sucessos ou pontos fortes de minha amiga está repleto de inveja e de amargura.
Então, às vezes, eu quero minimizar o sucesso ou ponto forte de alguém no meu trabalho, né, na igreja. Puxa, aquela pessoa é melhor que eu. Nossa, ela é como mãe. Nossa, olha como ela lida com o marido dela. Caramba, nossa, eu nunca lidei com meu marido desse jeito. Então, às vezes, eu vou indo, né, eu quero aquele sucesso que ela tem em algumas pinceladas de questões da sua vida, acabo olhando para aquilo e trazendo inveja e amargura para o meu coração. Então, em contraste, veja que a liberdade que acompanha a sabedoria divina escrita em Tiago, capítulo 3, versículo 17, na qual eu li no comecinho, que fala, mas a sabedoria que vem do alto, antes ela é de tudo pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. Então, a liberdade que vem de Deus me permite apreciar a minha amiga. Puxa, olha, ela é desse jeito, mas ela se dedicou, ela está sendo amorosa, ela não está sendo, né, parcial com seus filhos. Eu devo ser imparcial quando eu olho para ela, eu tenho que ser sincera comigo, né? Em vez de me sentir ameaçada pelo aquilo que a minha amiga é, eu devo ser capaz de aprender com ela e me tornar uma melhor mãe. Quando eu lido com amigas, eu tenho tantas coisas que eu consigo aprender com elas que eu falo, puxa, olha, né, a amabilidade de uma, a rigidez da outra, eu aprendo que eu não devo ser tão rígida, ela me faz lembrar que eu não devo ser daquela forma, né, porque a gente aprende coisas boas e a gente consegue visualizar também coisas não tão boas que também acrescentam a minha vida. Então eu devo estar atenta. Só que quando eu tô atenta, eu não tô só olhando pro meu coração, para as minhas emoções. Poxa, olha, fulana é maravilhosa. Eu não sou, eu nunca vou conseguir ser. Não, eu preciso dizer, Senhor, me fortalece, Senhor, me ajuda, Senhor, me encoraja, Senhor, tira essa tristeza do meu coração. E assim nós vamos seguindo. E o terceiro e último ponto diz assim: meus pontos fracos não são dos piores. Então, o primeiro ponto onde Satanás vem tentando as comparações vindas de baixo, você deve se afastar das pessoas. O 2, seus pontos fortes não são lá grande coisa, não é isso que o Senhor fala. E o 3, meus pontos fracos não são dos piores. Repare que parte do aviso de Tiago, no capítulo 3, versículo 14, diz assim: contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. É muito interessante isso, muito interessante, porque eu paro para refletir e eu falo, caramba, por que na Bíblia teve... É uma coisa tão óbvia, não é? Você olhar e falar assim, poxa, eu não quero guardar no meu coração inveja amarga e nem ambição egoísta. Como pode ser que existem pessoas que se gloriam disso e nem fiquem negando a verdade, né? Elas não falam a verdade, ou seja, elas não são sinceras com aquele sentimento que elas estão sentindo. É interessante isso, porque parece o óbvio que não deveria estar escrito, mas está escrito porque existe isso. Então nós somos tentadas a me gabar dos meus sucessos e varrer os meus fracassos para debaixo do tapete. E aí a sabedoria de cima, ela me aponta para uma direção completamente diferente. Porque Deus, ele se agrada quando eu me diminuo em arrependimento e humildade. Interessante isso, né? Ou seja, eu me gabo dos meus sucessos, mas os meus fracassos eu coloco eles debaixo do tapete, ao invés de eu me chegar diante do Senhor e pedir, puxa, Senhor, olha, eu errei ali realmente. Senhor, eu não sou a mãe que eu deveria ser, eu não sou a esposa, eu não sou a amiga, eu não sou a filha, eu não sou a serva, eu não sou a cristã que eu deveria. Olha, quando eu falei aquilo, quando eu dei risada daquela piadinha que não tinha nada a ver, quando eu me sentei numa roda onde pessoas estavam bebendo, desfrutando do vinho, né? A Bíblia fala que eu não posso estar ali para me escandalizar. Quando às vezes eu paro e que eu penso em ir às vezes uma questão tão simples que me foi trazida esses dias, Érica, e as pessoas que acabam indo, pessoa que é na igreja, tá na igreja e ela acaba indo num show de uma outra, de um ímpio, né? Aí eu parei para refletir, eu fiquei pensando no escândalo, é a mesma coisa. Então assim, Deus, ele não quer que, olha, não quer podar você, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não é. Mas dependendo da onde você está, dependendo do que você está fazendo, será que eu tenho cuidado do meu jeito de falar, do meu jeito de lidar?
E às vezes não, às vezes esses fracassos, às vezes, é só um vinhozinho que eu tô bebendo e o irmão me viu, mas irmão, isso não faz mal, isso não tem problema, ir num showzinho aqui, num showzinho ali, não tem problema. Tem, para Deus tem. Deus, ele se agrada de quando a gente se diminui em arrependimento e humildade. Então nos acheguemos ao seu trono. A visita de Ângela expôs algumas lacunas aqui na personagem como mãe. Ela precisava primeiro se humilhar e dizer: Senhor, o que o Senhor está tentando me mostrar? E da onde eu posso crescer diante de tudo isso que eu vi com ela no parque hoje? O que eu tenho que aprender, Senhor? Será que eu estou gastando demais? E aí quando a pessoa fala de economia e eu me irritei, porque eu falo, nossa, parece que a pessoa é tão mesquinha. Então é esse sentimento que Deus está querendo trabalhar. Quando a gente sente uma certa inveja, meio que uma ambição egoísta e uma inveja amarga, a gente não deve colocar para baixo do tapete. A gente não deve se gabar dos nossos sucessos e colocar para baixo do tapete aquilo que não agrada ao Senhor. E aí ele vem aqui com uma reflexão para a gente responder, anotar no nosso caderninho e responder. Com quem você tem se comparado? Quais das mensagens de comparação citadas acima fazem parte do seu repertório? Considere essas verdades libertadoras hoje. Eu preciso de amigas que edificam a minha fé e eu posso celebrar os pontos fortes dos outros sem me sentir ameaçada, e minha fraqueza é uma oportunidade para me humilhar e crescer. Que você possa refletir neste dia. Querido Deus, nós entramos na Tua presença, Pai, pedimos que o Senhor dirija as nossas vidas, que nós possamos superar a comparação, se o nosso coração abrigar inveja amarga, ambição egoísta, Pai, que o Senhor possa nos ajudar a limpar, que não possamos nos gloriar disso, nem negar a verdade, colocando os nossos fracassos para debaixo do tapete, porque nós temos a certeza e aprendemos que este tipo de sabedoria, ela não é terrena, não é espiritual, ela é demoníaca. Pai, em nome de Jesus, nós queremos que o Senhor nos ensine sabedoria. E assim como a tua palavra diz que todo aquele que deseja ter sabedoria, peça ao Senhor. Pai, nós estamos aqui em uníssono para pedir sabedoria ao Senhor. Pai, nos ajuda. Pai, às vezes nós nos comparamos, às vezes nós desejamos nos afastar das pessoas, às vezes nós não queremos estar em comunhão para que possamos edificar uns aos outros. Às vezes nós entendemos que os nossos pontos fortes não são lá algumas tão grande coisa, e muitas vezes nós nos enganamos dizendo que os nossos pontos fracos também não são os piores, Pai. E nós vamos vivendo na lama do pecado. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa sempre se agradar de nós quando nós nos diminuímos em arrependimento e humildade diante do Senhor. Para isso, Pai, nós precisamos que o Senhor preencha as lacunas nossas, ó Pai, como mães, como serva, como filhas. Entra no nosso coração, Pai. Que possamos, ó Pai, deixar toda a comparação de lado, que possamos viver a vida que o Senhor fez para nós. Nós somos únicas diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que possamos considerar todas as verdades libertadoras que a Tua palavra nos ensina e que nós possamos buscar em nossas vidas, ó Pai, amigas, irmãs, pessoas no trabalho que possam edificar a nossa fé, que nós possamos celebrar os pontos fortes das nossas vidas e quando também nos sentir ameaçada e sentir-se fraca, ó Pai, diante daquilo que o outro é, que nós não venhamos nos comparar, mas que o Senhor nos dê a oportunidade para que nós possamos nos humilhar e crescer diante do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor, Pai. Vem, entra no nosso interior, entra na nossa mente e nos muda, Pai, a fim de que possamos te agradar e viver em sabedoria diante do Senhor. Que Deus te abençoe.